Pegar a tua Bíblia. Você que está com a Bíblia aí, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Alguém me lembra que dia que é hoje do mês? 26 de abril. Meu Deus, como passa, né? Glória a Deus. 26, é o último domingo do mês já, né? Deus é bom. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Glória a Deus. Quarto livro do Antigo Testamento. Você que vai assistir esta mensagem pelo YouTube, fique conosco até o final, em nome de Jesus. Amém? Vou orar pela tua vida. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Aleluia. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Dedinho na tomada ali. Capítulo de número 31, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Presta bastante atenção. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Você pode sentar, por favor? Feche teus olhos por um minuto. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Senhor, obrigado pela palavra em que nós acabamos de ler. Sou grato ao Senhor pela oportunidade. Quero ser um instrumento nas tuas mãos nesta noite, ser usado pelo Senhor para transmitir ao coração do teu povo, da tua igreja, esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome. Fala comigo, fala conosco, fala com o teu povo. Em nome de Jesus, realiza em nós o teu querer. E que toda tentativa do adversário contra a ordem deste culto caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz. Porque o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Essa é uma das razões pela qual nós estamos aqui nesta noite. Aprender do Senhor. Aprender da tua palavra. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Eu posso ouvir um glória? Meus queridos irmãos, os últimos 4 capítulos de Deuteronômio, eles descrevem o fim da vida de Moisés e seus últimos atos em favor de Israel. Em favor de Israel, em favor de um povo que ele liderou por 40 anos. Louvado seja Deus. E este capítulo mostra uma transição. Moisés anuncia o novo líder para o seu povo. Moisés diz suas palavras finais ao povo, um povo que ele amava, um povo que ele guiou, um povo que ele amou, um povo que ele se dedicou
a sua vida em favor deste povo durante 40 anos da sua vida. Moisés se dedicou em liderar este povo. Agora Moisés anuncia um novo líder para o povo, porque o seu tempo já havia chegado. Diante desta palavra em que ora acabamos de ler e dessa introdução, eu quero falar com você nesta noite sobre força e ânimo. Diz assim comigo: força e ânimo. Louvado seja Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 6, em que ora acabamos de ler, estas palavras elas são repetidas no livro de Josué. No livro que leva o seu nome, Josué, capítulo 1, do versículo de número 6 ao versículo 9. A exortação está ligada à promessa. Que promessa? A promessa de Deus ao seu povo. Deus está com Josué e certamente prosperará Israel para a conquista de Canaã. Agora Moisés já não está mais com o povo. Agora quem lidera o povo é Josué. E Deus está com ele. E certamente prosperará Israel para conquistar a promessa. E a promessa é Canaã. Diga glória a Deus. Deus também nos deu promessa. Amém, igreja? Quantos aqui acreditam que tem promessa de Deus? Diga, eu creio. Mas, como Josué, nós precisamos ser fortes e ter coragem para conquistá-las. Para que possamos conquistar as promessas de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos de força e de coragem. O que eu preciso fazer para conquistar a promessa? A Bíblia ensina que nós precisamos ter força, ânimo e coragem. Diz assim comigo: força, ânimo e coragem. Queridos, sem força, sem ânimo, sem coragem, é impossível você conquistar as promessas que Deus tem preparado para a tua vida. Presta atenção. Josué, ele tinha uma missão nada fácil pela frente. Liderar não é tarefa para qualquer um. E Josué agora tem a missão de liderar este povo para juntos conquistarem uma promessa que Deus havia feito a este povo. Mas é Deus quem capacitou Josué a estar à frente deste povo. E é Deus quem nos capacita a conquistar a promessa. É Deus quem te capacita. Mas nós precisamos entender que para sermos capacitados pelo Senhor, nós precisamos estar ligados nos seus propósitos, na sua palavra, e cumprir em nossa vida para que as promessas do Senhor venham a se cumprir em nós. O que é força para vencer? A palavra nos diz que nós precisamos de força. Mas o que é força para vencer? Para falar sobre isso, eu preciso falar sobre pressão da vida. Porque nós enfrentamos muitas dificuldades. A gente passa por pressão o tempo todo. São coisas que muitas das vezes abalam a estrutura humana. Nós enfrentamos pressões do tipo que
às vezes causa medo em nós, e que muitos de nós chegam a pensar que não vai alcançar a promessa. Josué, meus irmãos, ele cresceu vendo a pressão que Moisés passava junto com o seu povo. Ele viveu em meio a isso. Ele cresceu em meio a isso. Vendo a pressão de Moisés, vendo a pressão que o seu povo enfrentava, mas também vendo os milagres acontecendo pelo meio da caminhada. Você pode dar um glória a Deus? Todos vivem momentos de pressão. E todas as batalhas que nós enfrentamos na vida nos torna uma pessoa mais forte. Preste bem atenção. Todas as batalhas que nós enfrentamos na vida nos torna uma pessoa mais forte. Presta bem atenção nisso. As batalhas que eu vi minha mãe passar, meu pai passar, elas contribuíram para que eu me tornasse o que eu sou hoje. As lutas que eu vivi dentro de casa, vendo a dedicação dos meus pais, o esforço dos meus pais, a pressão que eles enfrentavam da vida para manter uma família, me tornou o homem que eu sou hoje. Eu aprendi desde criança que a vida, ela não é fácil para ninguém. Para ninguém. A vida não é moleza, não é fácil para ninguém. Então entenda algo, nós temos força interior para enfrentar a pressão da vida. Diz assim comigo, eu tenho força interior para enfrentar a pressão da vida. Ora, se você olhar para a tua história, se você olhar para a tua infância, para a tua mocidade, para a tua juventude, você vai se lembrar que você viveu dentro de um lar onde os pais enfrentavam grande pressão, onde as lutas eram tremendas, fortes, e que para te manter de pé, eles precisavam, mesmo com muitas dificuldades, lutar para te dar o sustento, para te dar a vida. Sim ou não? É uma batalha. Você viveu momentos de pressão, ou você vive momentos de pressão hoje, que te sufoca, que te faz entender que não vai conseguir chegar a um lugar desejado. Nós encontramos pela caminhada muitas pessoas desanimadas, sem coragem para prosseguir, sem forças para prosseguir. Pessoas que olham para si mesmo e dizem assim, eu não tenho condição para continuar a caminhar. Eu acho que eu não vou conseguir vencer. Eu quero dizer algo para você. Quando a pressão aumenta, primeiro, eu preciso ter clareza mental, concentração, calma e se organizar. Porque a pressão, muitas das vezes, ela tende a aumentar. As batalhas, as lutas, as dificuldades, muitas vezes elas tendem a aumentar. E às vezes, quando você olha para o seu dia a dia, você percebe isso. Meu Deus, parece que ao invés de passar, está aumentando. Parece que os problemas estão se crescendo, as dificuldades estão vindo aí. Então entenda isso. Quando a pressão aumenta, primeiro, é preciso ter clareza mental. É preciso ter concentração. É preciso ter calma e se organizar. Porque você viver no desespero não vai te ajudar em nada. Você viver nesse estresse excessivo não vai te ajudar em nada.
Acalma o teu coração. Organiza as tuas ideias. Se concentre em algo que vai te manter em situação de paz. Não adianta você desesperar e não fazer aquilo que você sabe que é preciso fazer. Pastor, eu estou perdido no meio do tiroteio. Se organize. Tem muitas pessoas que, no meio da luta, acaba passando a ser uma pessoa desorganizada. Perde a concentração, esquece o que tem que ser feito, não consegue mais ter organização. E isso pode ser por conta de uma pressão que você está vivendo. Isso pode ser por conta de uma pressão que você está passando. Então, se você não tiver calma, clareza, e procurar se organizar, você não vai vencer esta pressão que está contra a tua vida. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Traz à memória aquilo que realmente importa. Para de concentrar os teus pensamentos nas coisas que ainda não aconteceram e nas coisas que são ruins. Para de concentrar os teus pensamentos naquilo que você não conquistou, naquilo que você não conseguiu. Traz à memória aquilo que realmente importa. Traz à memória aquilo que te traz esperança. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga glória a Deus. Repito, Lamentações capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Glória a Deus. Irmãos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos renova a cada manhã. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. No momento de pressão do dia a dia, lembra do cuidado divino e daquilo que Deus depositou em você. Lembre-se que Deus está cuidando de você. E que em momentos piores da tua vida, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. E não será agora que Ele vai te deixar. Você pode até ter sido esquecido por um e por outro, mas não por Deus. Deus não se esqueceu de você. Diga glória a Deus. No momento de pressão do dia a dia, lembre-se do cuidado divino e daquilo que Deus depositou em você. Irmãos, a força que você precisa, o equilíbrio que você precisa, veja bem, se constrói na rotina do dia a dia. Entenda bem, a força que você precisa, o equilíbrio que você precisa, se constrói na rotina do dia a dia. Amém? Lembra do que eu falei sobre organização? Lembra do que eu falei sobre descansar no Senhor? É no dia a dia. Esse equilíbrio emocional que nós precisamos ter é no dia a dia. É nessa rotina diária. Porque é justamente nela que nós enfrentamos a pressão. Então nós precisamos buscar controle emocional.
disciplinar a nossa vida, se organizar, independente do que aconteça, continuar no centro da vontade de Deus. Quem entendeu, dá glória. Uma das coisas que fortalece sua força interior é concentração, calma e organização. Repito, uma das coisas que fortalece a sua força interior é concentração, calma e organização. Fala para a pessoa que está do teu lado, acalma o teu coração. Aleluia. Acalma o teu coração. Se concentra naquilo que vai fortalecer as tuas emoções. Se concentre naquilo que vai fortalecer a sua fé. Aleluia. E o Senhor dará sobre você um renovo a cada manhã. Louvado seja Deus. Entenda algo na tua vida, meu irmão. Nem tudo está sob o seu controle. Amém? Repito, nem tudo está sobre o seu controle. Nós precisamos compreender isso. Por mais que tenhamos o conhecimento, a sabedoria, a fé, nem tudo está sobre o nosso controle. E se não houver um momento de cuidado pessoal, de concentração, de organização, o controle não vai voltar para as nossas mãos. Então, por isso, é preciso esse contato, esse cuidado pessoal. Porque é preciso compreender aquilo que está fora das nossas mãos, do nosso controle. E se nós estamos vivendo um momento de fé, nós vamos conseguir, através de Deus, o discernimento para não se perder. Ainda que o controle não esteja nas nossas mãos de forma definitiva, mas nós vamos conseguir de Deus o discernimento para não se perder. Quantas pessoas que nós conhecemos que estavam vivendo um momento difícil na tua vida, em que já havia perdido o controle da situação e conseguiu dar a volta por cima? É porque quando você se concentra, quando você se organiza, a tua mente trabalha com mais clareza. Agora, quando você está vivendo aquele momento de estresse, de bagunça emocional, espiritual, aonde você perdeu totalmente o controle da situação, você não consegue se organizar e começa a tomar decisões e mais decisões sem nenhum discernimento das decisões que você está tomando. E isso é ruim, e isso é mal, porque aí você se perde no decorrer da caminhada e não consegue retomar o controle da situação. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Um conselho para você em nome de Jesus: transforme a pressão da vida em pequenas metas. Diz assim comigo: transforme a pressão da vida em pequenas metas. Sabe isso que está te causando um espanto? Sabe isso que está te causando dor? Sabe isso que está te causando estresse? Sabe isso que está te causando preocupação? Transforma esta pressão toda em pequenas metas.
Pergunta para mim, como, pastor? Primeiro, começa a dar nome ao problema. Começa a dar nome ao problema. Pastor, são tantos. Qual é o teu problema? Começa a numerá-los um por um. Isso faz parte da organização. Começa a numerar os teus problemas. Começa a dar nome a eles. E coloque algo no teu coração. A minha meta agora é resolver essa situação aqui. A minha meta agora é resolver este problema aqui. Enquanto eu não resolver este problema, não arredo os pés daqui. E começa situação por situação. Você sabe qual é o teu problema, talvez? É querer resolver tudo de uma vez, sem pensar que você não está tendo condição para resolver um probleminha sequer. Mas não, você quer abraçar tudo, quer resolver tudo de uma vez, sem calcular, sem planejamento, sem condições emocionais para tal coisa. É onde você se perde. É onde você adoece. E não resolve nada. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Quem está entendendo, aplaude ao Senhor Jesus. Josué. E a meta estabelecida por Deus. Quem estabeleceu a meta para Josué cumprir foi o Senhor. No livro de Josué, no capítulo de número 6, eu não vou ler para você, mas eu vou narrar parte da história. A estratégia para vencer as barreiras, ela vem de Deus. Entenda. A estratégia para vencer as barreiras, ela vem de Deus. Presta bem atenção. E é preciso ter comunhão com Ele para saber qual estratégia usar. Então eu preciso estar em comunhão com o Pai. Eu preciso estar em comunhão com Deus para receber dele as estratégias necessárias para que eu possa vencer os problemas. Louvado seja Deus. O desafio para Josué era grande. Cercar as muralhas de Jericó por 7 dias com o seu exército. Olha a missão. Jericó, uma cidade muito forte, organizada, com as muralhas enormes, fortes, e que Josué precisava de entrar na cidade. Porém, havia um líder lá, havia um rei lá, havia um povo lá, e havia uma muralha imensa. Mas Josué, ele tinha que entrar na cidade. Talvez você olhe para o lugar em que você quer chegar e você só enxerga uma muralha de dificuldade à tua frente. Você só enxerga problemas na tua frente porque é uma realidade. Não é coisas que a tua mente criou. Realmente é difícil vencer. Realmente é difícil chegar a algum lugar. Josué olhou para aquela cidade. Mas olha que lindo. Josué, ele acreditava em Deus. Ele que viveu ao lado do seu povo, ao lado de Moisés. Ele que cresceu em meio aos milagres do deserto. Ele que cresceu em meio a um povo perseguido. Ele viu as batalhas dos hebreus, a luta dos hebreus. E ele confiava no Deus dos hebreus.
confiava no Deus do seu falecido líder Moisés. E ele olhando para ele, vendo que agora ele era o sucessor. E diante daquela cidade a qual o Senhor mandara cercar por 7 dias. Aleluia. O desafio era grande. Cercar as muralhas de Jericó por 7 dias com o seu exército. As muralhas, irmãos, de Jericó, elas eram tão grandes que podia construir uma casa sobre as muralhas. Era grande e larga. Não era um murinho que nem isso aqui. Se quisesse colocar carro para andar em cima das muralhas de Jericó, andava. Para você ter ideia, tinha casas em cima da muralha de Jericó. Não era um murinho qualquer. A Raabe, a prostituta, tinha a casa dela dentro das muralhas de Jericó. Era um negócio, era terrível. Humanamente falando, para destruir as muralhas de Jericó, tinha que ser, meu Deus do céu, tinha que ter um canhão. Para destruir aquelas muralhas, tinha que ter um exército para destruir aquelas muralhas. Como derrubar aquilo tudo? Mas quando você segue as estratégias que Deus coloca no teu coração, aleluia, quando você segue os propósitos de Deus, aquilo que não é possível aos olhos humanos, acontece na direção divina. A estratégia é essa. Primeiro, todos os homens de guerra marcharam em volta da cidade. Para os 6 dias. Marchar. Todo o exército marchando em volta da cidade. Ó, precisa falar nada não. Só marcha em volta da cidade. Só anda em volta da cidade. Entenda. Isso é uma ordem de Deus. E se Deus falou marcha em volta da cidade, marcha e não fala nada. Marcha quietinho, conforme o Senhor falou. Segundo, 7 sacerdotes com trombetas de chifre de carneiro à frente da arca da aliança. Josué preparou tudo aquilo que o Senhor havia colocado no seu coração. Terceiro, marcha em silêncio. Diz assim comigo, marcha em silêncio. Olha aqui para mim, deixa eu dar um recado de Deus para a tua vida. Faça aquilo que tem que ser feito sem reclamar. Faça aquilo que tem que ser feito sem blasfemar. Porque não tem outra saída para você. É fazer e pronto. Quem está entendendo, dá glória. Glória. Quarto, no 7º dia, marcha 7 vezes ao redor da cidade. E na 7ª volta, no 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e todo o povo dá um grito de guerra. Todos os dias quietinho, só marchando. Mas no 7º dia, os sacerdotes vão tocar trombeta e o povo vai dar um grito de guerra. Todo o povo vai dar um grito de louvado seja o nome do Senhor. E quando isso aconteceu, as muralhas de Jericó, de tão grande e tão forte que era, elas caíram para baixo. E olha o detalhe de Deus, elas não caíram para dentro da cidade, elas caíram para fora da cidade. E o povo entrou. O povo de Israel entrou. Porque esta era a ordem do Senhor. Tinha algum tanque de guerra? Não. Tinha alguma arma poderosa para isso? Não. Somente a fé e a obediência. Diz assim comigo, somente a fé e a obediência. Você está entendendo, irmão? Talvez você está pensando que precisa de coisas grandes
para você alcançar o teu objetivo. Deus está falando contigo nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus, Ele é um Deus que realiza milagres. Deus, Ele é um Deus que opera através da tua vida. Se você crê no poder da tua palavra, então somente agradecer e obedecer ao Senhor. Nós estamos diante de uma palavra de fé. A vitória começa como? Colocando a fé no Senhor. Clareza mental. Concentração. E ação. Amanhã, a hora que você acordar, depois de te culto, você vai se lembrar que os teus problemas não acabaram, que as tuas lutas não cessou. Agora você tem duas opções. Você pode acordar já colocando o teu dia para baixo, resmungando, reclamando, não é assim? Ou você pode confiar no dia que Deus te deu e partir para cima sem medo de ser feliz. E fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. O dia Deus provavelmente vai te dar. E é onde você tem que ser determinado, ser organizado, ter a concentração no Senhor e colocar a tua fé em ação. O povo obedeceu e o que parecia impossível aconteceu. Os muros caíram. Parecia impossível, mas os muros caíram. Palavra de Deus para a tua vida. Peça a Deus direção. E peça a Deus estratégias para a tua vida em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. E tenha bom ânimo. Diz assim comigo: força, coragem, clareza mental, organização. É o que eu preciso para ter a vitória em nome de Jesus. A estratégia era obedecer. Palavra de Deus para a tua vida: obedeça. Lembre-se que o Senhor pelejará por vós em nome de Jesus. Você é um ser inteligente. A força da qual nós estamos falando aqui nesta noite, ela está aí. Nós temos força interior para enfrentar as pressões da vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: você pode. Agora bate no teu peito e diz assim: eu posso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Talvez eu fale para pessoas aqui nesta noite que está totalmente perdida no meio das suas batalhas. A pressão da vida tem te levado a tomar calmante. As batalhas da vida têm te deixado doente. E às vezes você se sente meio que perdido, meio que perdida no meio desta situação.
Sabe o que você precisa fazer? Olhar para você. Talvez você é aquela pessoa que olha para todo mundo. Você vive rodeado de problemas. Até porque você não assume só o seu, você assume dos outros também. E aí você não consegue olhar para você. Você não consegue escutar o gemido da tua alma. A escuta ativa é importante. É quando você para se ouvir. Para ouvir o gemido da tua alma. Para ouvir as tuas aflições. Ouvir aquilo que está dentro de você. Mas você nunca para fazer essa análise, porque você está sempre ocupado demais com as coisas da vida e com as coisas dos outros. E aí você adoece. E aí você enfraquece. E aí você vai perdendo a energia, a fé, e chega no ponto de nem conseguir raciocinar mais. E começa a agir por impulso. Começa a agir por impulso. Para tudo. Se você não tirar um tempo para você se ouvir, para você se conhecer e entender os seus limites, não se assuste comigo não, mas você está correndo um risco daqui a um dia eu ser chamado para fazer o seu culto fúnebre, que você não vai aguentar. E por Deus, eu não quero fazer o teu culto fúnebre. E nem que você faça o meu. Então vamos olhar para nós. Ah, pastor, mas fulano precisa de mim, Beltrano precisa de mim. Eu preciso fazer isso. Quando você morrer, eles vão se virar, não vão? Vão ou não vão? Hã? Então por que eles não começam a se virar agora? Por que eles têm que esperar você parar numa cama ou no cemitério para se virar? Por que eles não começam a se virar agora? Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Quem tem a perder com isso é você, porque se você ficar doente, a vida dos outros continua. Quem está entendendo a mensagem, diga eu estou entendendo. Nós precisamos ver que as pessoas que mais dependem de nós são aqueles que não têm condição de tomar iniciativa por si só. Talvez porque são pequenininhos demais. Agora, adultos sabem andar com a própria perna. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Não que você vai deixar de amar, de ajudar, de fazer, não é isso. Mas você vai ter uma prioridade na tua vida. Abaixo de Deus, você. Abaixo de Deus, você. Escolhe um dia da semana. Escolhe uma hora da semana. E olha para você. Olha para você. Senta, sabe? Esquece o celular. Esquece o capítulo da novela. Esquece tudo isso aí. Senta. E concentra as tuas energias em si mesmo. Pensando em você. Organiza as tuas ideias.
E encontre um tempo para você cuidar de você. Sabe por que às vezes eu pego a chave da igreja e venho para cá sozinho? Não chamo a Rosa, não chamo ninguém. Vem para cá sozinho. Aí eu sento nesse sofá aqui, abençoado sofá que a irmã Tereza deu. Ô glória. Que Deus abençoe a vida dela. Aí eu sento aqui, desse jeito. Vou mostrar para você. Aí eu sento aqui. Como eu não gosto de sair muito, meu lugar preferido é a igreja, tá, irmãos? Não estranha não, mas meu lugar preferido é a igreja. A igreja é o balneário da amizade. Aí eu sento aqui, ponho a cadeira aqui, ponho o tereré aqui junto comigo e fico aqui. Conversando. Mas conversando mesmo, falando mesmo. Se entrar alguém aqui, vai falar assim, pastor tá doido ou tá endemoniado. Porque o cara para falar sozinho, 1 hora, 2 horas, ele tá com problema. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu saio daqui renovado. Eu saio daqui leve. Você tá entendendo? Garrafa de tereré vazia, mas a alma cheia de alegria. Porque eu sei que o Deus invisível mais real está comigo. E aí quando eu paro para conversar com ele e deixo ele falar comigo, eu também consigo me ouvir. E eu preciso pensar um pouco em mim. Mas se você não tirar esse tempo, a sua vida vai ficar difícil. Josué parou, analisou, olhou a cidade, ficou ali tranquilo com Deus e Deus foi dando a estratégia para ele. E aí Deus vai colocar estratégias para a tua vida que você vai falar assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes? É porque antes você não parou para se ouvir, para ouvir a Deus. Porque a partir do momento que você fizer isso, assim como as muralhas de Jericó caíram por terra, você vai ver muitas coisas na tua vida caírem por terra. E você vai se sentir vivo, fortalecido e sustentado pelo Senhor. Coloque a tua mão no teu coração. Senhor, obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou nesta noite aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Eu sei que tem pessoas aqui cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. Eu sei que tem pessoas aqui sofrendo a pressão da vida, das lutas, das batalhas. E não tem sido fácil. Pessoas que estão vivendo em opressão, depressão, sendo oprimidas pelas circunstâncias da vida. E não consegue se levantar. Não consegue se colocar de pé. Mas o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que levanta. Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre este povo. Estenda as tuas mãos sobre os ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, manifesta sobre eles o teu poder. E opera grandiosamente. Capacita-os dentro da tua palavra. E que eles possam compreender que a força que existe dentro de cada um é para ser usada e não para ficar estacionada, não servindo para nada. Porque o Senhor já nos capacitou para que possamos viver o melhor, para enfrentar as batalhas e as dificuldades da vida.
ser conosco, Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, e nos ajude a viver na fé, a organizar as nossas ideias, a ter clareza, a ser organizados com nós mesmos, para que possamos viver com sabedoria e alcançar os objetivos. Que possamos usar as estratégias que o Senhor enviará a nós. Nos capacita. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha aqui para mim. Pode deixar o som, Murilo. Só se Deus falou com você hoje, diga amém. Pega esta palavra, guarda no teu coração, para você não se esquecer dela. Ela vai ficar gravada no YouTube. É só ir lá e assistir ela, em nome de Jesus, e compartilha com mais pessoas. E lembre-se de uma coisa: a força daí dentro de você. É Deus quem te capacitou. E se você entender isso, quando você sair aqui dessa atmosfera espiritual, a pressão lá fora é real, tão real quanto a presença de Deus que está aqui. E esse mundo vai tentar te engolir com informações negativas. Quando você ligar o seu televisor hoje à noite, na tua casa, você vai ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Quando você ligar o teu rádio amanhã pela manhã, ao ir para o teu trabalho, você vai ouvir falar da gasolina que subiu, do álcool, dos acontecimentos que fulano matou Beltrano e que acidente matou 50 mil, e daí vai. As informações que nós recebemos do mundo é essa. Mas lembre-se, Deus está contigo. O Espírito Santo é sobre a tua vida. E se você só compreender esta palavra, a muralha já começa a cair diante de ti em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga eu creio. Você pode sentar aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar o culto. Mais um pouquinho, por favor. Obrigado, irmão. Eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão assistindo a mensagem pelo YouTube. Quero agradecer a você que está assistindo a mensagem aí, está recebendo e está assistindo toda semana. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se Deus tem falado contigo através destas mensagens, curte, comente, compartilhe, envie para mais pessoas esta mensagem de Deus. Amém? Aos irmãos do YouTube, que Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Amém? Pode ligar, Maria. Glória a Deus.